pegar. Pensa. Super tenso. Ei, pessoal. Esse passou não, mas vou tirar a caixinha. Ei, pessoal, boa tarde. A gente vai começar a fazer essa manutenção aqui. Então, gente, essa manutenção, ela veio de outra profissional. Mas eu não vou remover o alongamento. Eu vou fazer manutenção para vocês verem o resultado que vai dar, tá? Cadê meu outro? Vou acompanhar para ver se tá dando. Então, gente, primeiro, né, eu vou começar a manutenção aqui, eu vou desativar os comentários e aí depois a gente volta, tá bom? Porque senão os comentários fica atrapalhando. Aí no finalzinho eu coloco aqui de novo os comentários, só pra ver aí se ficou dúvida de vocês ou não, tá? Mas pra iniciar aqui, ó, como eu falei pra vocês, manutenção de outra profissional, né? Eu não vou remover. Mas se fosse um alongamento de cliente mesmo, tá, gente? No meu dia a dia, eu ia remover e alongar de novo, porque fica muito mais fácil do que dar manutenção. Mas eu vou demonstrar aqui pra vocês, só pra vocês verem que é possível, mas dá mais trabalho, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, eu vou começar a higienizar na mão dela, tá? Dá outra por aí. Esfrega aí as duas mãos. Liga no seu, só pra ver se o áudio tá bom. Você vai gostar aí? Não? Tá dando pra escutar tranquilo? Então, vamos começar, pessoal. Só fiz um teste aqui. Primeiro, nós vamos começar fazendo a remoção da unha natural aqui de baixo, tá? Lembrando, gente, que a gente tem que fazer a remoção da unha natural aqui por baixo. Por quê?
Porque a nossa unha natural, ela tende a descolar do alongamento, porque a nossa unha tem oleosidade. Se a gente não faz essa remoção da unha natural, vai dando esse descolamento e vai dando infiltração, tá? Eu sempre gosto de começar removendo a unha natural, porque se quebrar algum cantinho, eu consigo refazer ele, tá bom? Então, a broquinha que eu vou utilizar é essa daqui, tá? Eu postei vários vídeos aí pra vocês durante a semana aí, das broquinhas que são utilizadas. Essa broquinha aqui, gente, eu uso pra fazer o acabamento e remover a unha natural da cliente, tá? Porque ela é muito boa, ela é redondinha aqui, olha, e não machuca a cliente. Então, primeiro, vou remover. E, consequentemente, a gente vai fazer a limpeza, a limpeza também, tá vendo? Ó, vou remover da outra mão agora. Então, pessoal, removi, né, toda a unha natural da cliente por baixo. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou remover esse gel por cima. Vou deixar a unha bem fininha, tá? Pra gente conseguir dar uma curvatura bem legal nessa manutenção aqui. Vou diminuir um pouquinho, porque cada unha tá de um tamanho, pra gente poder alinhar elas. A broquinha que eu vou utilizar é essa daqui de tungstênio, tá, gente? Vocês vão ver que ela desbasta muito rápido. Então, a gente consegue otimizar muito mais ainda o nosso tempo. Vou diminuir o tamanho primeiro. Tá bom. E agora eu vou fazer o lixamento superficial pra gente remover esse material. Vocês podem observar que eu não coloco força no lixamento. Eu levo a lixa bem de levinho e eu controlo a quantidade de material que eu vou tirar pela velocidade do motor, tá? Então, se eu quiser tirar menos, eu vou diminuir a velocidade do motor e, ó, vai tirar mais devagar. Se eu quiser tirar mais rápido, ó, aumenta a velocidade, ó, e tira mais rápido, tá?
Tchau. Relaxa, amor. Então, pessoal, olha, removi bastante do material, né? Tá bem uma camadinha bem fininha, vocês podem ver lá, olha, que a gente vai conseguir deixar o alongamento flexível, tá? Agora que eu removi bastante do material, o que que eu vou fazer? Eu já vou vir basicamente fazendo a preparação da minha unha natural. Então, primeiro eu vou utilizar a broquinha de cutícula, que é a PM718. E vou fazer o lixamento, né, na área da cutícula. Muita gente me pergunta por que que eu não faço o afastamento da cutícula com a espátula. Eu acho um pouquinho perda de tempo, tá? A não ser que a cutícula da cliente seja muito agarradinha. Aí eu venho aqui, olha, antes de usar a broquinha. E depois eu venho utilizando a broca diamantada. Por quê? Porque ela tira muito a cutícula agarrada. Então, aproxima assim pra mim. Vocês podem ver que mesmo que eu afastei a cutícula, vai subir bastante cutícula ainda, ó. Então, se eu faço a preparação da unha natural somente com a espátula, quando eu coloco o material aqui por cima, vai estufar completamente. Então, olha, eu afasto bem a cutícula, pra não ficar nenhuma cutícula agarrada na unha natural, tá? E aí, vou fazer o mesmo procedimento nos outros dedos. E aí, pessoal, normalmente, quando eu tô trabalhando com a lixa elétrica, eu não gosto de ficar toda hora mudando as brocas, não. Então, se eu tô utilizando essa broquinha de cutícula,
eu já faço o lixamento nas duas mãos de uma vez, porque eu acho que otimiza muito o nosso tempo. Pode me dar outro. Aqui. Relaxa a mão. Você vai querer manter o formato bailarina? E aí, pessoal, agora a gente vai começar a fazer a preparação da unha dela, terminando de lixar com a lixa manual, tá? Esse daqui, como a gente vai alongar, eu já vou cortar a unha natural dela aqui. Com o lado mais fino da lixa, tá, gente? Pra gente não ter o risco de danificar a unha natural da cliente. Vou terminar de tirar o excesso do gel nessa unha. Assim pra mim. E aí, vou terminar de lixar. Já vou mais ou menos acertar a ponta. E o formato é a bailarina, tá? Então, eu já vou acertar ela mais ou menos aqui as laterais, porque na hora que a gente for fazer o lixamento técnico, fica bem mais fácil.
Esse aqui. Desculpa. Tô lixando bem, gente, pra tirar todos os estufadinhos, tá? Então, olha, finalizei essa mão lixando completamente. Eu já vou passar os produtos de preparação, porque aí eu já deixo essa mão aqui secando. A linha que eu vou utilizar é o da Roniguel, tá, gente? Então, primeiro eu tô passando aqui o desidratador. Vou passar o Ultra Bond. E agora eu vou fazer a capa base com gel base da Roniguel também. Ó, passei em todos. Vou levar a mãozinha da cliente pra cabine, pode colocar pra mim. Vou deixar os 60 segundos. E aí, enquanto lá vai secando, eu já vou lixando esse aqui também. Ok.
Pode parar. Bora. Não, não. Então, gente, olha, finalizei esse aqui também. E vou passar os produtos de preparação. Desidratador. Vou passar o primer. E o gel base. Pega uma cadeira aí. Deixa eu colocar pra mim. Vou levar pra cabine também, 60 segundos, tá? E aí, gente, o que acontece? Essa manutenção, como eu retirei muito produto, eu vou fazer colocação de fibra pra gente deixar ela mais fortinha, né? Porque tem vários cantinhos dela que tá dobrada aqui. E deixar uma estrutura dela melhor, tá? Porque a unha dela, tá vendo que tem... Ela dá uma caidinha, então a gente vai dar uma nivelada nessa também. Então, ó, a fibra que eu vou utilizar é a da Boutique Nails, tá? É a que vem de metro. E aí, como o dedinho a gente vai ter que alongar, eu vou deixar uma quantidade de fibra maior. Então, esse aqui vou deixar uma quantidade maior de fibra pra gente alongar, tá? E a manutenção, gente, eu vou colocar bem menos, tá? Eu vou deixar uma quantidade mais ou menos assim de fibra, ó. Só pra gente repor um pouco, tá? Então, eu já vou cortar aqui. E aí, pessoal, muita gente às vezes me pergunta referente à preparação da fibra, né? Eu não gosto de ficar preparando a fibra, eu realmente pego ela em metro, dessa forma que vem, tá? A única coisa que às vezes eu faço, eu separo ela, né? Porque vai depender aí da largura do dedo de cada pessoa. Separo ela, deixo ela bem juntinha e faço o corte, tá? Eu deixo ela exatamente dessa forma aqui, porque eu gosto de fazer a preparação dela direto na unha natural. Eu acho que a gente faz o trabalho duas vezes, preparando ela antes e acaba que a gente tem que arrumar ela na unha natural também. Então, eu acho mais prático dessa forma. Vou fazer a aplicação.
da fibra com o gel da XD mesmo, tá? Vocês podem fazer também com gel base da Volia, fica a critério de cada profissional. Então, essa aqui eu vou criar a estrutura dela, vou deixar só na ponta, e o restante eu vou passar na unha toda, porque vai ser aonde eu vou fazer a aplicação da fibra. E aí, muita gente também pergunta, fazendo dessa forma aqui, o gel não escorre? Não, gente, não escorre, porque eu não coloco muito gel, tá? Eu coloco a quantidade necessária pra gente molhar a fibra. E aqui eu já vou começar a espalhar minha fibra. Vou deixar ela completamente transparente. Vou levar de canto a canto, ó. Tá vendo? E aí, vou fazer o mesmo procedimento nos outros. Pra ganhar tempo, eu já coloco em todas as unhas. Então, vou deixar aqui, aonde tem unha natural, gente, completamente transparente também, tá? Vocês podem ver, olha, que a fibra da Boutique Nails, ela mistura muito rápido no gel, gente, é muito rápido mesmo. Vou fazer o formato bailarina, então eu vou fechar minha fibra. Ó. Sempre verificando os cantos para não ficar sem. E agora eu vou terminar de espalhar o restante das fibras. Se eu vejo que tem excesso de gel, quando eu vou fazendo, molhando a fibra, eu sempre vou tirando aqui e limpando na minha mão. Então, fiz todas. E aí, gente, antes de levar pra cabine, eu sempre venho verificando todos os cantinhos, pra não ter o risco de ficar sem fibra. Esse aqui. Então, eu vou levar a mão da cliente pra cabine, vou deixar aí 60 segundos. E aí, já vou fazendo o mesmo procedimento nessa mão.
Então, gente, vocês também sempre perguntam, né, se toda manutenção tem que repor fibra. Eu não vejo necessidade, normalmente eu faço só a reposição da fibra em casos de reparo lateral, alguma coisa assim, ou quando eu pego uma manutenção dessa forma, né, que a gente tem que remover bastante do gel, tem uns cantinhos que estão quebradinhos aqui, então, quando é dessa forma, eu reponho fibra. Agora, normalmente, quando é uma cliente minha, né, que ela vem no prazo de manutenção correto, eu não faço esse preenchimento com fibra, não. Aí eu faço só o ponto de tensão mesmo, com gel. Vou levar pra cabine, pode colocar pra mim. E aí, o ponto de tensão, eu vou utilizar o da Ellen Color, tá? Pink Sakura, que eu gosto do tom dele, mais rosinha. Faz um favor pra mim. Pega aquela sacola ali. Então, gente, vou utilizar pincel novo, que eu recebi esse kitzinho lá da Boutique Nails, ó. Vou utilizar um pincelzinho menor, porque fica mais fácil de trabalhar. Porque o gel da Ellen Color, ele é mais consistente. Então, quanto maior o pincel que a gente usa, mais difícil fica pra gente manusear o ponto de tensão. Então, procurem sempre usar pincéis pequenos mesmo, tá vendo? Assim, ó. Esse aqui eu vou deixar por último. Vira pra mim, assim, o ventilador, pra não vincar. Pra parede, Porque ele atrapalha na secagem do gel. Então, gente, vou cortar a fibra que sobrou aqui. Vou começar fazendo meu ponto de tensão. Com a mão retinha assim pra mim. Aí, pessoal, eu vou fazer esse ponto de tensão. Quando for levar pra cabine, sempre orienta a cliente de vocês de levar o dedo dessa forma também, tá? Porque se a cliente coloca o dedo torto dentro da cabine, o gel vai escorrer. Como eu tirei bastante do material, gente, o meu ponto de tensão vai ser um pouquinho mais alto. Porque tá com quase nada de material. Pode levar pra mim, leva em pé. Isso. E aí, quando eu vou fazer o ponto de tensão, eu faço dedo por dedo, tá? Eu vou deixar ali 25 segundos pra gente conseguir fazer a curvatura. Na verdade, eu vou deixar até menos, porque hoje tá bem calor aqui em Belo Horizonte. Então, eu vou fazer o teste pra ver se vai ter secado. Pode me dar. Deixei 20 segundos, tá, gente? Ó, coloquei o dedinho pra ver se o material secou. O gel secou e vou fazer a aplicação da presilha. Eu sempre falo pra vocês que a temperatura do ambiente interfere na secagem do gel, né? Então, por isso que eu sempre falo pra vocês fazerem um teste.
Ó, essa unha dela tem tendência a ficar mais caidinha. Então, eu vou depositar mais produto na ponta. Pode colocar. Deixa 15 pra mim, me dar, tá? Pode me dar. Ó, deixei 15. Vou fazer o teste. E vou colocar pra curvar. Então, gente, normalmente, quando a temperatura do ambiente não tá tão calor, normalmente eu deixo de 20 a 25 segundos. Mas como hoje tá bem calor aqui em Belo Horizonte, eu tô meio que testando aqui com vocês, tá? Então, o dedão eu deixei 20 segundos, porque o dedão é mais largo que os outros. Então, normalmente o dedão eu sempre deixo um pouco mais do que os outros. E esse aqui eu deixei 15 segundos. Então, o restante eu vou fazer o mesmo procedimento. Pode levar pra mim. Deixa eu cortar nessa aqui. E aí, pessoal, mesmo fazendo o teste anteriormente, eu sempre gosto de colocar o dedinho justamente para eu testar, para não ter o risco desse produto não ter secado. Pra mim. Então, ó, fiz o teste, já vou aplicar a presilha aqui, dou uma apertadinha pra gente poder curvar. E agora a gente vai alongar esse daqui. Pra gente poder manter a curvatura, eu vou utilizar o da Honigel, tá? O Fiber 3. Então, vou molhar a ponta com ele. Gosto de passar aqui em cima também, gente, porque a unha dela é bem curvadinha, pra não ter o risco do meu ponto de tensão ficar um pouquinho estranho. Vou misturar minha fibra bem de um lado pro outro, deixando bem transparente. Gosto sempre de deixar um pouquinho de gel mais na ponta. E aí, vou deixar 3 segundos esse. Pode colocar pra mim. Ó, 3 segundos e vou curvar. E aí, pessoal, no finalzinho da live, na hora que a gente estiver quase fazendo o acabamento, eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Muita gente me pergunta, quando a pessoa vai alterar o formato,
se tem que remover ou dá para fazer a manutenção alterando o formato. Dá para alterar o formato na manutenção, mas vocês vão ver que a curvatura não fica a mesma, tá? Quando a gente cria a estrutura. Então, por exemplo, essa aqui eu tô criando a estrutura, o restante vai ser manutenção. Então, no final da live, vocês vão ver a diferença que fica o formato bailarina, quando a gente cria ou quando a gente transforma em bailarina. Vou finalizar aqui fazendo ponto de tensão. E também, gente, relacionado ao ponto de tensão, eu recebo muita mensagem de meninas que têm dificuldade com ponto de tensão, né? E eu sempre falo, gente, ponto de tensão, pode colocar pra mim. Ponto de tensão, pode deixar aqui. Ponto de tensão é sempre utilizar um gel mais consistente, porque isso faz com que você tenha mais controle de produto. E treino, tá, gente? Não tem como, tem que treinar realmente pra vocês pegarem um jeito. Pode ir? Então, ó, secou. Como eu fiz essa aqui, a colocação, eu não vou colocar a presilha direto, tá? Eu gosto de primeiro curvar um pouquinho com o dedo, esperar esfriar, e aí eu faço a colocação da presilha. Por quê? Para não ter o risco de fechar muito a estrutura, tá? Isso válido para todos os formatos. Criei de todos, tá, gente? Agora eu vou fazer a cura total dessa mãozinha, que são 120 segundos. E aí, eu já vou fazendo a montagem da outra mão. Eu gosto de fazer dessa forma, por quê? Porque na hora que eu finalizar essa mão aqui, eu já posso ir pra outra e começar a fazer o meu lixamento técnico, tá? Então, eu acho que a gente consegue ganhar mais tempo aí no nosso atendimento de mesa. Vira pra mim o dedinho, pra isso. Que começou a escorrer aqui, gente. Aí, sempre que começar a escorrer, vocês viram o dedinho da cliente pra poder centralizar o gel. Pode colocar pra mim, peraí. 15. 15 segundos. Então, gente, vocês estão vendo que quando vocês me mandam mensagem perguntando o tempo de secagem de cada material, é bem complicado eu falar pra vocês um tempo correto. Que o que eu sempre falo pra vocês, que vai depender do gel, vai depender da temperatura do ambiente, tá? Então, o ideal realmente é vocês aprenderem o tempo do gel, né? De acordo com aquele dia. Então, sempre antes de curvar, pra ver se o material secou, se tá dando pra curvar, se não vai dar descolamento de gel. Deu 120 ali já? Pode levar. Daí. Então, gente, fiz a cura total aqui. Vou remover as presilhinhas. Daqui a pouco eu limpo elas. Pode me dar. Sempre dou uma apertadinha pra gente conseguir curvar essa estrutura o máximo possível, principalmente porque é manutenção.
Pode levar. Impressa essa aqui. Então, gente, olha aqui a diferença, né? Lógico que eu vou fazer o lixamento técnico, mas olha a diferença quando eu crio o formato, como que fica quase certo realmente. A gente vai lixar quase nada aí. Pode colocar. Gosto também de sempre limpando o pincel para fazer o ponto de tensão, porque eu acho que fica mais fácil de criar o ponto de tensão quando o pincel tá limpo. Pode me dar. Aqui. Cofrinho. Pode colocar pra mim. 20, tá? Aí agora, gente, vou fazer a cura total dessa mão, que são 120 segundos, tá bom? Daí. Aí, pessoal, enquanto, né, seca a outra mão lá, eu já vou vir pro lixamento técnico dessa mão. A gente já consegue otimizar mais o tempo ainda. Quem participou do intensivão aí, aprendeu a fazer o formato bailarina corretamente. Então, agora eu vou fazer o lixamento técnico. Eu vou deixar esse aqui por último, só para explicar para vocês mais detalhado e demonstrar para vocês a diferença que também fica. Então, acertei as paredes laterais, venho na área da cutícula aqui. Pega a cadeira lá. Não dormiu, né?
Puxa um pouquinho pra cá, assim, pra mim. Isso. E aí, gente, eu sempre vou medindo os dedinhos já. E aí, pessoal, vocês podem observar que quando a gente tem o controle de produto, né, a gente utiliza um gel mais consistente, o produto quase nem escorre e o lixamento técnico acaba ficando muito rápido. Por isso que eu sempre falo pra vocês que a gente tem que procurar sempre montar uma estrutura bem perfeita, o máximo possível, porque a gente otimiza muito o nosso tempo no lixamento técnico. Esse aqui eu vou deixar por último, tá? Ela não pode quinta, não? Você não pode quinta, não? Não presta essa outra aí. Então, essa aqui, gente, ó, já vou medir. Essa mão sua aqui ficou maior. Já vou medindo aqui pra deixar as duas mãos já do mesmo tamanho. Quinta, né? Mas é porque eu tenho curso, né, Pri? Você vai fazer live, alguma coisa? Você não chama o computador, aí ela tá chamando o computador. Você vai abrir o Facebook? Presta aí. Ó, essa mão aí tá bem maior do que essa.
eu ver assim. Desce aí. Peraí. Pega dentro daquela sacola ali pra mim, uma lixa branca. É uma só. Então, pessoal, ó, lixei todas, tá? Vai faltar só essa daqui. Deixa eu só medir essa aqui pra ele. Então, vou acertar a ponta, vou acertar a parede lateral, parede inferior. Relaxa a mão. Então, gente, olha aqui a diferença da estrutura como que fica. Olha aqui. Ó, olha a diferença da estrutura quando a gente cria e quando a gente faz a manutenção. Vou terminar o lixamento técnico. Primeiro eu vou com a broquinha de cutícula. Vou remover todo o gel que ficou próximo à área da cutícula. Eu vou aproximar só um pouquinho pra vocês enxergarem melhor, tá?
Finalizei, pessoal. Agora eu vou fazer o lixamento superficial, tá? Vou utilizar a broquinha de mandril mesmo. Certo. Terminei, gente, o lixamento superficial. Agora nós vamos para a parte inferior, né? Que é a curvatura e o acabamento. Vou utilizar uma broquinha assim bem fininha, tá? Só vou limpar ela antes. Só para ela desbastar mais rápido. Esse dedão primeiro. Não.
encosto, se doer, você pode falar, tá? Pegou, né? Relaxa a mão, tá? Gente, olha essa curvatura aqui que a gente cria. Olha a diferença. Relaxa a mão. Pode me dar outra. E aí, pra fazer o acabamento, gente, vou utilizar a mesma broquinha que eu utilizei pra fazer a remoção da unha natural. Vira pra mim. E aí, pessoal, quando eu faço esse acabamento aqui, olha, eu sempre mudo a rotação do motor, tá? Então, eu começo do meio e levo pro outro lado lá, ó. E aí, eu inverto a rotação e lixo do meio pro outro lado. Porque eu acho que fica mais fácil e não corre o risco de comer canto, tá? Vou inverter a rotação de novo. Então, do meio até o lado esquerdo. Do meio pro lado direito. E aí, vocês vão adaptando aí também a forma que vocês lixam, tá, gente? Porque acaba que, às vezes, a pessoa acha mais fácil de um jeito, de outro. Vamos dar outra. Vou inverter. Quantas horas por aí pra mim, por favor? Legal.
E aí, pra finalizar aqui, pessoal, vou utilizar a lixa fininha, tá? Eu sempre gosto pra gente conseguir fazer o acabamento aqui, olha, na lateral, bem feito. Já vou polir essa estrutura aqui, olha, com a lixinha buffer. Gente, eu amo essa lixa, porque ela faz um acabamento muito bom. Ela é muito melhor que a lixa bloco, tá? E ela tem uma durabilidade muito maior do que a lixa bloco. Vou tirar o excesso do pó. Vou passar o primer sem ácido em volta da cutícula. Eu deixo um primer separado, tá, gente? Pra esse procedimento aqui. Não é o mesmo que eu uso na hora de preparar a unha, não. Pra não ter risco de contaminação do primer. Vou utilizar aqui o top coat com brilho, tá? Que eu já ensinei pra vocês aí lá no YouTube, tem vídeo. Sempre quando for usar, dá uma batidinha, porque como o pó é bem fininho, ele desce e fica lá embaixo no fundo do pote. Gente, muita gente também me pergunta sobre a cutilagem, né? Eu indico sempre de fazer a cutilagem depois do top coat, tá? Por quê? Porque os amolecedores de cutícula que a gente usa tem oleosidade, senão a gente acaba passando oleosidade para a estrutura que a gente tá criando. Então, eu sempre indico para as meninas passar o top coat e depois, se for cutilar, cutila normal. Pode levar pra cabine. Vou levar pra cabine e deixar 60 segundos. E vou finalizar aqui essa estrutura. E vou polir.
Ui, desculpa. Vou passar o primer sem ácido. Pode colocar na cabine. E aí, pessoal, eu vou finalizar aqui a unha passando o óleo de cutícula. E aí, quem for cutilar, pode passar o olhinho pra hidratar um pouquinho a cutícula, porque acaba que o pó deixa a cutícula ressecada, tá? E aí, vai fazer a cutilagem normal, tá, gente? Pode passar qualquer tipo de esmalte. Ó, então aqui tá a nossa unha que a gente finalizou. Olha a diferença que eu falei pra vocês de quando a gente monta uma estrutura que é bailarina e quando a gente faz a manutenção dela transformando. Olha a curvatura, a diferença da curvatura, tá vendo? Relaxa a mão. Olha, a diferença da curvatura. Por quê? Essa curvatura aqui, eu criei ela na estrutura. Essa curvatura aqui, gente, eu criei no lixamento. Vocês estão vendo a diferença que dá? Por mais assim que dê pra criar, não fica a mesma coisa, tá? Quando a cliente quer transformar no formato, eu realmente gosto de remover a estrutura completamente e fazer uma aplicação nova, porque eu acho que dá muita diferença e o trabalho fica muito mais bonito, tá? Mas vocês podem ver aí, ó, o estado que a unha chegou, né? Pra dar a forma que ficou, sim, dá muita diferença realmente quando a gente consegue e entende, né, um pouquinho do alongamento aí, de montar uma estrutura bem correta, fazer um lixamento bem correto. Então, assim, a gente consegue realmente transformar, né, o alongamento. Pode me dar outra aí. Então, pessoal, aqui, olha, finalizamos. A estrutura também fica bem fininha. Ó. Lembra que eu falei pra vocês da remoção da unha natural aqui embaixo? Tá vendo que ele dá outro aspecto pra gente, de limpeza também, né, do alongamento. Ó, ficou bem fininha, bem delicada realmente. Me empresta esse dedinho aí, Pri. Olha aqui, vou colocar dedinho com dedinho pra vocês verem a diferença, tá vendo? Na curvatura. Então, pessoal, quando a cliente de vocês perguntarem, né, se tem que remover ou se dá para transformar, sempre indica o que vai fazer a diferença no trabalho de vocês, tá bom? Porque a remoção e um alongamento criado corretamente, né, dá muita diferença aí no resultado de vocês, tá bom? Finalizamos aqui, tá? Eu vou encerrar a live de vocês. Eu vou fazer a postagem dela no feed, tá? Então, qualquer tipo de pergunta que vocês queiram fazer, faz através dos comentários no vídeo,
tá bom? Porque ao decorrer aí eu vou respondendo todas vocês, tá bom? Então é isso. Finalizamos aí uma estrutura. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.